Essa história começa há 200 anos atrás. No ano de 1800, na região dos Pirineus, criou-se um engenho de cana com seus moinhos, seus escravos e seus sonhos. A casa, a senzala, a terra trabalhada. Uma história que ainda hoje permanece viva e se eterniza na fazenda Babilônia. Bom, a Babilônia ela surgiu no finalzinho do século XVIII, né? Foi justamente na decadência do ouro em Goiás. Então, ela foi de uma importância muito grande, porque ela segurou todo esse comércio aqui em Pirenópolis. Por isso que Pirenópolis praticamente não entrou em decadência, graças ao engenho de cana-de-açúcar que foi a Fazenda Babilônia, né? Fundada pelo comendador Joaquim Alves de Oliveira. E aqui, então, além do engenho de cana, aqui também tinha produção de algodão e a produção de mandioca, né? Construída por mão de obra escrava, a Fazenda Babilônia se tornou o maior engenho da região centro-oeste do Brasil. Produzia açúcar, algodão, mandioca e produtos de subsistência, muitos dos quais seguiam para o Rio de Janeiro e São Paulo em lombo de burro. Aqui era escravo e chamou muita atenção dos viajantes europeus, inclusive, porque nós tivemos a passagem aqui de alguns, né? Por exemplo, o Saint-Hilaire passou por aqui, o Paul passou por aqui. O Paul, né, que é o austríaco, ele passou um pouquinho antes do Saint-Hilaire, mas todos eles fazem citações daqui da fazenda. Eu cito muito o Saint-Hilaire porque ele parece que ele descreveu mais sobre a fazenda, né? Então ele fala da senzala, né? A senzala ficava ali na frente. Ele fala do número de escravos, mas quando você pega o Saint-Hilaire e lê, ele fala de 200 escravos trabalhando na fazenda Babilônia. Então, aqui, é por isso que alguém chamou isso aqui de Babilônia também, porque até então chamava-se Engenho de São Joaquim. Então, eu Mas o Saint-Hilaire descreve que na senzala existiam as escravas mais idosas e ia cuidar dos bebês, das mais jovens, como se fosse uma creche. As mães que estavam amamentando ficavam um período sem trabalhar para amamentar seus filhos. Não sei se era interesse econômico, porque Joaquim Alves ele queria que os escravos, inclusive, produzissem, né? Tivessem mais filhos. Pode ser por esse ponto de vista. Mas você vê que aqui os escravos foram mais bem cuidados, tanto é que eles separavam. Na senzala, os escravos solteiros dormiam separados, né? Mas tudo era trabalho escravo. Tanto é que você vê esses muros aí, tudo Babilônia, né? Tudo foi feito pelos escravos. Gente, os muros de pedra, tudo feito pela mão dos escravos, né? Traz uma grande expressão popular, muito conhecida, enquanto se descansa, carrega pedra, né? Seria no período da entre-safra, o tempo da seca. Aqui nessa fazenda chegou a ter 200 escravos, então teria uma grande ocupação de espaço para eles. Agora imagina 200 escravos parados no período da entre-safra. Iam querer fugir, iam ter grandes rebelião, então vão carregar pedra e fazer os muros, que serviria como meio de divisória, né? E manteria os escravos sempre ocupados. Então, enquanto se descansa, carrega pedra. Então, eu acho que esse nome, Babilônia, foi dado talvez por esses viajantes, talvez o meu bisavô, não sei, mas cabe muito mais a um olhar de um europeu, né, que ter essa impressão que ele sentiu aqui, comparando com a cidade histórica de Babilônia, pela grandiosidade, porque isso aqui não era comum para Goiás. Um engenho de cana desse porte, um engenho real movido a água no centro-oeste, isso é para Pernambuco, era para o litoral.
Então, ele fica extasiado e fala, e de repente, essa aqui é uma verdadeira Babilônia. Entendeu? Então, ele fala de 200 escravos e da dificuldade que era ter escravo em Goiás. Porque quem tinha 10 escravos em Goiás era considerado rico. Gente, a Fazenda Babilônia, nós sabemos que o grande interesse no início, né, da fazenda foi o grande engenho de cana-de-açúcar. A produção, né, a rapadura, o açúcar, a cachaça, né? E temos aqui um engenho, esse é o trapiche. Esse engenho é movido à tração dos animais. Então o moinho da cana vai fazer todos os derivados da cana, rapadura, açúcar e a cachaça. Só que o grande engenho de cana-de-açúcar que teria na Fazenda Babilônia, a antiga engenho de São Joaquim, ele era dentro do salão, dentro da casa. Hoje nós só temos a estrutura do grande engenho de cana-de-açúcar, só o madeiramento dele lá dentro do salão. E esse aqui é um engenho movido à tração dos animais, conhecido muito como trapiche, né? Então está aqui. E quando é evento ou alguma escola na fazenda, a gente, com o tempo tranquilo, né, das escolas, que quando vem já para um trabalho pedagógico, a gente coloca o boi carreiro ou o cavalo para mover toda essa estrutura, porque para as pessoas ficar conhecendo, as crianças, né, ficar conhecendo todo um processo de trabalho aqui no grande engenho de cana-de-açúcar. O comendador Joaquim Alves foi um pioneiro. Foi um dos primeiros a possuir arado. Enquanto todos ainda se aventuravam à procura do ouro com a ilusão do enriquecimento rápido, ele arava e adubava a terra com o próprio bagaço da cana. E o comendador Joaquim Alves, ele tinha uma visão ecológica, inclusive, porque ele fazia adubação de terra. Porque ele não ia desmatando e plantando a cana cada dia mais distante da sede, né? Então ele adubava a terra. O Paul, inclusive, ele cita que o comendador Joaquim Alves falou para ele assim: eu tenho um arado. Existiam 2 arados no Centro-Oeste, um era do comendador Joaquim Alves. Então ele arava a terra e adubava. Então é interessante você observar por esse lado, uma vez que a mentalidade das pessoas era só extrativismo, uma vez que a nossa colonização foi por esse caminho. O monjolo sempre foi uma peça muito importante, né, para substituir o trabalho escravo, né, para poder então pilar o arroz, tirar a casca do arroz, do café, né, quebrar o milho para canjica, fazer o fubá de canjica. Então foi uma peça muito importante. O que é mais interessante do trabalho, porque antes o trabalho era todo feito pela mão dos escravos, né, e o monjolo vem substituir todo esse trabalho aí. O que é interessante também o carpinteiro, né? Foram os negros, grandes carpinteiros, para construir uma peça muito bem trabalhada, né? Sobre o manejo do peso, para resultar numa pancada incrível, né? Lá no pilão. E aí então está o monjolo funcionando. E ele também foi o fundador do primeiro jornal do Centro-Oeste, que foi o Matutina Meia Pontense, que circulou 1830 a 1834. Inclusive, o Diário Oficial de Cuiabá era impresso em Pirenópolis, por incrível que pareça, né? Eles vinham de lá, na tropa de burros, atravessavam o Rio Araguaia e vinham aqui para fazer a impressão do Diário Oficial. A Matutina Meia Pontense surgiu logo após a independência, justamente quando a nação brasileira reencontrava suas verdadeiras raízes e as ideias democráticas disseminadas pela Revolução Francesa campeava por todos os cantos da pátria.
ele tinha muita liberdade nesse jornal, porque ele, inclusive, quando houve o assassinato da mulher dele aqui, ele fez questão de colocar no jornal, né? Um relacionamento amoroso da filha com o capataz, e ele dá toda a notícia do assassinato, da história da filha. Ele teve assim, eu acho que ele era muito sincero, porque ele fala de um caso amoroso, de traição, né? Porque a filha traiu o marido com um capataz da fazenda, e isso sai no jornal, então ele tinha essa liberdade. Gente, então temos aqui o forno de barro, né, para assar os biscoitos. Uma grande, pode assim, criatividade, né, das pessoas naquela época, construir toda essa estrutura para assar os biscoitos. Tem uma grande técnica, porque não é só colocar a lenha, pôr fogo aqui e depois tirar essas brasas, né, e assar o bolo, não. Tem que ter um conhecimento. A mãe da dona Thelma, finada dona Ita, ela mostrou um dia aqui o esquema, o trabalho sobre fazer, né? Colocar os bolos aqui. Na hora que tira todas as brasas, você coloca uma folha de bananeira verde. Se ela queimar, não pode colocar nenhum bolo ainda, né? Então tem toda uma técnica para isso aqui. Então ele teve toda uma educação jesuística, né? Criado lá com os jesuítas. E depois ele quis voltar para Goiás, ele quis voltar para a terra dele. Mas eu acho interessante, por que não foi para Pilar? Lá era a terra dele. Por que ele veio para cá? Porque ele viu a importância de Pirenópolis, porque Pirenópolis foi um entreposto comercial, né? As nossas duas estradas reais passavam por Pirenópolis. Então ele estabeleceu-se a Babilônia justamente aqui, que é o município de Pirenópolis. E ele segurou muito a cidade, né? A Igreja da Matriz, por exemplo, teve restauração dele, ele doou. Quando ele morreu, eu tenho um inventário dele, ele doou uma parte da herança dele para a restauração da Igreja da Matriz. E a renda mensal do comendador Joaquim Alves era 7 vezes maior do que da província de Goiás. Eu costumo chamar... As fornalhas com as taxas de cobre, né, para fazer o melado, fazer rapadura, né? No outro lado ali a gente tem um grande coxo. Aquilo ali é utilizado também para colocar a garapa, o caldo da cana, para fazer fermentação, para fazer a cachaça de alambique. Então todas essas peças hoje aqui é para representar um trabalho que funcionava tudo aqui na fazenda, né? Algumas coisas hoje não utiliza, mas, por exemplo, o forno de barro ou a fornalha, em algum evento cultural na fazenda, a gente apresenta um processo para o pessoal conhecer, né? Esse processo de fazer rapadura, fazer o melado. Então tudo isso aqui funciona. Ele tinha várias casas em Pirenópolis, né? Mas a casa de 365 janelas, que o pessoal acha até que é uma lenda, mas não era uma coisa real. Essa casa, ele nem morou nessa casa, ele construiu, era uma chácara, porque ela ficava, Pirenópolis era bem menor, ela ficava hoje onde era o campo das Cavalhadas, um pouquinho para cima ali, ficava a casa dele. Ele construiu essa casa, logo ele adoeceu, e ele acabou não morando nessa casa. E ele deixou o inventário, deixou essa casa para uma governanta dele, que cuidava dele, porque ele perdeu a mulher, né? E essa mulher recebeu de herança essa casa. Enquanto ela fosse viva, ele deixou para ela um casal de negros e deixou a casa para ela. Enquanto ela fosse viva, a casa pertencia a eles. Depois que ela morresse, os filhos podiam pegar essa casa, né? E quando ela morreu, aí os filhos pegaram a casa. Mas, na verdade, essa casa foi caindo. Segundo o Pompeu, eu não li nada a respeito, mas o Pompeu sempre dizia que Pirenópolis está cheio das janelas dessa casa. Então, as pessoas...
Temos aqui também uma peça muito importante, que foi o meio, né, para promover o carro de boi, né, utilizado muito para puxar a cana, para vir para o engenho, trazer algumas mercadorias para próximo da casa, né? E hoje a dona Thelma e o seu Antônio procura resgatar e manter toda uma tradição na fazenda. Vão com as comitivas, né, com os carros de boi, à festa da Trindade, festa da Badiana Velha, né? Pirinópolis tem também na época da festa de São Sebastião. Então eles procuram preservar, manter toda essa tradição aqui na Fazenda Babilônia. Tá? Chegamos a cavalo, embrulhados numa capa pesada para nos proteger da chuva. A primeira coisa que vi foi um senhor fazendo um caixão roxo em cima de um banco de carpinteiro. Tinha morrido uma mulher. Aí começou a minha lição de vida. Com a morte do comendador Joaquim Alves, que foi em 1851, já estava em decadência também a produção de açúcar aqui. Foi quando meu bisavô entrou na história. Meu bisavô comprou dos descendentes do comendador Joaquim Alves. Aí foi ficando a família, que se tornou uma casa de... Aí é que se tornou uma residência, porque até então não era uma residência. Era um engenho de cana, tanto é que o quarto de dormir do comendador era da parte externa, entendeu? Agora, quando meu bisavô entrou, aqui se tornou-se uma residência de verdade. Aqui ele criou os filhos, né? Tanto é que eu estou aqui, ele vem dessa herança, né, do meu bisavô. E hoje eu abri para turismo, né? Faço um trabalho pedagógico muito, muito intenso, é o que eu mais gosto. Abri em 1997 até para mostrar, porque eu acho que seria um egoísmo você ter uma propriedade dessa, que mostra toda a nossa cultura, né, de Goiás, toda a nossa história de Goiás, e não mostrar para as pessoas. Então eu tenho esse prazer de abrir a minha casa, porque eu moro aqui, e mostrar para as pessoas, tá? E estamos aí na luta, né, até hoje. Tratava-se inegavelmente da mais bela propriedade que havia em toda a região de Goiás. Reinava ali uma limpeza e uma ordem que eu ainda não vira em nenhuma outra parte. Na frente, uma extensa varanda oferecia sombra e ar fresco em todas as horas do dia. O engenho de açúcar, conjugado à casa, fora construído de maneira que, da sala de jantar, pudesse ser visto o trabalho que se fazia junto às caldeiras. Gente, aqui nós temos algumas estruturas, copiando sempre o estilo rústico, né, da estrutura da casa, que são baias para colocar os animais, as estruturas aqui para colocar os carros de boi, colocar máquina, né, da fazenda, né, sempre preservando o original e copiando ele, né. Usávamos na nossa cozinha o tradicional pequi, fruta do nosso Goiás. Utilizávamos ainda língua de vaca, uma erva saborosa, natural dos quintais, que lembra muito o espinafre, também rica em ferro. Tínhamos ainda a taioba. Gente, então temos aqui a parte da cozinha da fazenda, né, que é a Fazenda Babilônia, além de receber o turista, tem também a parte da fazenda onde o pessoal que trabalha na parte do gado, o pessoal das máquinas, o pessoal do turismo também vem almoçar, né, fazer refeição. O senhor Antônio, a dona Thelma, é aqui que faz as suas refeições, né? E essa fornalha aqui é utilizada para fazer os doces, né? Que a gente tem também lá na lojinha para vender para os visitantes.
doce de leite, doce de abóbora, o que mais, Lívia? As carnes de lata também, gente, é feita toda aqui no fogão caipira, né? Com o tacho de cobre, né? Que foi, pode dizer assim, da avó da Dona Thelma, né? Então, ela procura manter toda essa tradição aqui na Fazenda Babilônia. Gente, aqui é a parte do galinheiro, né? Terreiro da fazenda, onde a Dona Thelma cria as suas galinhas para poder fazer a matula da galinha, que no caso é a carne da galinha mais velha do terreiro. E aí pega essa galinha, abate, né, com toda uma técnica para isso, para poder fazer lá a matula da galinha. Que essa matula da galinha seria uma comida que seria servida, né, pelos tropeiros, carregada, a marmita, né, naquele período. E houve na fazenda que teve grandes comitiva para levar mercadoria ao litoral e trazer mercadoria do litoral para a região, pode assim, da Babilônia, Pirinópolis, né? Então aqui tem toda a criação da Dona Thelma. Gente, essa peça aqui, ó, foi uma peça muito importante, que é o tear para fazer os tecidos, né? Fazer coberta, e tapete. Todo produto que seria utilizado seria feito aqui no tear. Lá em Pirinópolis ainda tem pessoas que trabalham na parte de artesanato e trabalham, né, com o tear, são as rendeiras em Pirinópolis. Na Babilônia teve grandes rendeiras, né, porque aqui teve uma grande produção de algodão, né, então pode dizer assim que o tear teria que funcionar na fazenda um grande período, né? Porque a grande ideia e a grande, pode dizer, mente do proprietário fundador Joaquim Alves de Oliveira era o algodão, e o tear teria sua grande importância aqui na Fazenda Babilônia. Não te deixes destruir. Ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça, faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir.